Há um anseio no coração do homem desde o início. Há um anseio dentro do homem de ouvir a voz do Senhor. Platão, ele disse assim: a alma do homem é imortal e imperecível, e o seu desejo pela verdade é o desejo pelo próprio divino. Platão, ele está dizendo que há um eco dentro de cada ser humano, e esse eco, e esse lugar vazio, ele é a saudade do Criador que é gravada dentro da nossa alma. Glória a Deus. Você vê que eu tentei falar e algo calou a minha voz? Acontece a mesma coisa. Deus, ele está falando. Deus, ele fala o tempo todo, mas há algo dentro de nós, há algo no externo ao nosso redor, que faz a voz do Senhor se calar, da mesma forma que eu tentei falar a vocês e vocês não estavam conseguindo ouvir. Há esse desejo, há esse lugar vazio dentro do ser humano, que busca o anseio pelo Criador das nossas almas, e isso está no íntimo das nossas almas. E séculos depois, milênios depois, C.S. Lewis, um dos maiores teólogos, ele disse, ele ampliou essa percepção dizendo assim: eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Ou seja, o anseio de ouvir a voz de Deus já é a certeza que Deus existe. O anseio que existe no coração humano de ouvir a voz de um Criador, é a certeza, é a prova que Deus, ele existe e que Deus fez eu e você para a comunhão. Não é apenas uma curiosidade espiritual, mas é a mais profunda expressão da identidade de um filho e de uma filha. Como disse o filósofo cristão dinamarquês Soren, o que é a oração, senão o silêncio do homem diante de Deus, para que Deus possa falar. Então o maior desafio da humanidade não é Deus falar, mas o maior desafio é eu e você ouvirmos a voz do Senhor. O maior desafio não é Deus falar. O maior desafio não é se Deus está falando, mas o maior desafio é se você, se eu estamos ouvindo a voz de Deus. E essa é uma realidade que a própria Bíblia, ela diz. Em 1 Samuel, capítulo de número 3, no verso de número 1, diz assim, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Você pode repetir comigo isso? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, em meio ao silêncio, eu quero que você preste atenção e compreenda algo. Em meio ao silêncio, Deus, ele não havia se ausentado, mas Deus estava procurando um coração disposto a ouvir a sua voz. E é nesse mesmo contexto que nós encontramos alguém que ouve a voz do Senhor. É nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário, que a voz do Senhor era muito rara. Era nesse mesmo cenário que a voz do Senhor não era ouvida pela humanidade, que um jovem chamado Samuel ouviu Deus falar. É nesse mesmo cenário que esse jovem, ele disse: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo do Senhor, ele busca pessoas nessa noite com a mesma disposição de Samuel, de ouvir a voz do Senhor, e a disposição de você falar: Deus, revela a tua vontade, porque o teu servo nessa noite está ouvindo o Senhor.
É essa disposição que o Espírito Santo, Ele procura no meu e no seu coração. Porque ouvir a voz de Deus não é um privilégio de alguns, mas ouvir a sua voz é o direito de todo filho do Senhor. E se você é um filho e uma filha de Deus, você precisa ouvir Deus falar. Se você é filho e filha de Deus, você precisa compreender a voz do Senhor. Mas o problema é que muitas vezes, mesmo Deus continuando falando, o mundo está alto demais, o nosso coração está confuso demais, está distraído demais, nós vivemos rodeados de muitos ruídos, é muitas informações, é muitas opiniões, é muitas opressões nos nossos dias. Enquanto mais barulho, menos discernimento dos filhos de Deus. Mas ainda existe um chamado que ecoa pela eternidade. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E na mensagem dessa noite eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a redescobrir o som da voz de Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas você não precisa descobrir o som da voz de Deus. Eu e você precisamos redescobrir, porque a voz de Deus, ela era visível, ela era compreendida no início da fundação do mundo. Mas algo aconteceu, que essa voz, ela foi abafada, essa voz, ela foi silenciada. Mas nessa noite, eu quero convidar você a compreender o som da voz de Deus, não como um evento místico, mas como uma experiência de identidade, de intimidade diária. Eu quero que você compreenda, que eu quero que você consiga ter discernimento para ter a direção da onde a voz do Senhor quer te levar nessa noite. Porque eu creio, igreja do Senhor, eu quero que você creia nessa noite, que o mesmo Deus que chamou o menino Samuel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que chamou o menino Samuel 1, 2, 3 vezes, é o mesmo Deus que ainda fala. E Ele está aqui nessa noite, e eu preciso que você creia, porque há uma bênção quando eu e você conhecemos a voz do nosso Deus. Porque se Ele fala, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E meu irmão, minha irmã, essa pregação, ela é baseada numa experiência muito pessoal minha. Ela é uma mensagem bíblica, mas que eu tenho uma experiência muito forte ao meu coração com Deus falando comigo. E eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você abra o seu coração para que Deus ele possa falar. Porque o primeiro ponto dessa mensagem é que Deus fala, mas nem todos ouvem o Senhor. O texto que nós lemos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. O texto ele está apresentando para nós aqui um tempo onde não era compreendida a voz de Deus pelo seu povo. Mas não porque Deus ele se calou, não, mas porque o povo estava distraído demais, o povo estava pecando demais, o povo estava se afastando demais de Deus. Porque o problema nunca foi o silêncio de Deus, mas sim a surdez espiritual do povo de Deus. O sacerdote ali, ele já nem discernia mais a presença de Deus. O sacerdote ali, ele conhecia o altar, mas ele já não tinha mais a sensibilidade de ouvir Deus falar. E Samuel, um jovem que dormia perto da arca, que representava a presença de Deus, foi ali, justamente ali, onde ele ouviu Deus falar. E isso me ensina que não é a minha idade que me faz ouvir ou não a presença e a voz de Deus, mas é a disposição do meu coração. Porque Deus ele continua falando,
E há uma diferença entre eu estar na casa de Deus e eu estar sensível a ouvir a voz de Deus. Há quem esteja em um ambiente espiritual como esse. Todo domingo eu sempre reafirmo nesse altar que este é um ambiente espiritual. Mas o Senhor me faz entender que há muitas pessoas que vivem em um ambiente espiritual, mas com o seu coração fechado. Talvez o Senhor esteja tentando falar com você há muito tempo, mas os barulhos, o medo, a sua ansiedade, as opiniões, a correria, o seu celular tem abafado a voz de Deus. E Deus, Ele não compete com os ruídos do mundo. Deus, Ele fala no nosso íntimo. Deus, Ele fala no secreto. Deus, Ele fala na quietude. Deus, Ele não deixou de falar. É eu e você que deixamos de ouvir o Senhor. E o chamado de Deus para nós nessa noite é entender que Ele está falando, mas talvez o que está me fazendo não ouvir a sua voz, o que está fazendo a voz do Senhor abafar nos meus ouvidos, no meu coração, na minha mente, sou eu. E Deus, Ele quer que você nessa noite fale a mesma resposta que Samuel teve. Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Deus, Ele continua falando. O problema é que lá no início, o pecado, ele criou uma barreira entre o homem e Deus. O som da voz de Deus, que era antes ouvida na plenitude no jardim, agora foi substituído pelo medo, foi substituída pela vergonha, pela fuga. Porque depois que o homem e a mulher eles pecam, eles se escondem quando eles ouvem Deus chamar. E a voz de Deus causou constrangimento a Adão, a ponto dele dizer: eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Por quê? Porque o pecado ele distorceu a graça, ele transformou o amor de Deus no medo do ser humano de chegar perto de Deus mais uma vez. E se Deus ele continua falando, e se o pecado, se as coisas externas têm feito algo para abafar a voz de Deus, Jesus ele veio para restaurar a comunicação entre o céu e a terra. E esse é o segundo ponto desta mensagem. Jesus ele veio para restaurar a comunicação entre o céu e a terra. Quando Jesus ele veio, a palavra do Senhor diz: então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra eterna do Senhor, ela se tornou audível novamente. Deus ele se vestiu de humanidade para que o homem pudesse mais uma vez ouvir a sua voz. Deus ele se vestiu de humanidade para que a humanidade pudesse ter comunhão de novo com Ele. E Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. O que é estar entre nós? É o desejo da comunhão, é a restauração da comunhão. E Jesus ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. No domingo passado nós ouvimos sobre o bom pastor. As ovelhas que entendem a voz do Senhor, que caminham perto do Senhor. E Jesus hoje está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O problema é que o pecado ele fez com que a voz ela se tornasse em juízo. Então quando Deus ele falava, era como se houvesse um juízo sobre a humanidade. Mas agora Deus, Ele habitando em carne, a voz dEle soa como uma direção, como um consolo, como uma identidade para o povo. Identidade porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos para qual direção o Senhor Ele está nos chamando.
Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos, nós compreendemos aonde o Senhor, Ele quer que eu e você vá. Quando Cristo, Ele se aproxima, eu e você conseguimos distinguir o som do céu em meio aos ruídos da terra. Deus, Ele não passa por nós sem uma audição espiritual. Ele nos devolve essa audição, Ele restaura o relacionamento entre nós. A primeira vez que eu ouvi de forma audível a voz do Senhor, eu tinha 13 para 14 anos, eu estava em Bataguaçu num evento de evangelismo chamado EVA, na Igreja Metodista em Bataguaçu. E em um dos cultos, muito poderoso, o que eu ouvi Deus falando para mim foi: quem é que você diz que eu sou? Sim, Ele disse a mesma coisa que Ele disse para os discípulos. Porque antes daquele culto, num dia anterior, nós estávamos evangelizando, e um andarilho bêbado, ele olhou para mim e ele disse: quem Jesus é para você? E eu disse: Ele é o Salvador do mundo, Ele é Filho de Deus. Mas eu fiz essa afirmação totalmente baseado na Bíblia, sem nenhuma experiência pessoal. Mas um dia depois, em um culto, adorando a Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração: quem você diz que eu sou? E aquele dia eu declarei as palavras bíblicas dizendo: eu creio hoje que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo Salvador, não do mundo, mas o Cristo Salvador da minha vida, o Cristo que se entregou por mim. E naquele dia eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, e aquela experiência, ela marcou a minha transição de adolescente para a juventude, porque foi naquele mesmo ano que eu aceitei Jesus, que eu fui recebido como um membro e discípulo no altar da minha igreja. E naquele dia eu disse para o Senhor, eu lembro as palavras que eu disse para o Senhor. Eu falei: Senhor, se Tu és o meu Salvador, eu quero viver todos os dias da minha vida servindo ao Senhor. Uma criança, um adolescente de 14 anos, estava declarando no altar da sua igreja que ele queria viver todos os dias da sua vida servindo ao Senhor, porque entendeu o poder da cruz. Eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor. Não importa a sua idade, o que importa é a disposição do seu coração, porque Deus, Ele está falando. E se Deus, Ele restaurou em Jesus Cristo essa comunicação entre o céu e a terra, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele, eu quero dizer para você, no terceiro e último ponto dessa mensagem, que o Espírito Santo, Ele ensina eu e você a ouvirmos a voz de Deus todos os dias das nossas vidas. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus, Ele ensina você a viver todos os dias ouvindo a voz de Deus. Jesus, em João capítulo 16, verso 13, Ele disse: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Isso confirma o que eu acabei de dizer da minha experiência, porque o Espírito Santo, Ele veio no meu coração, e Ele confirmou a verdade da palavra do Senhor, quem Ele era. Porque hoje talvez você pode dizer: eu sei quem Jesus é. Mas talvez você diga: eu sei quem Jesus é pelas experiências dos seus pais, dos seus avós. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer que você declare quem Jesus é, através da experiência com o Espírito Santo. E queridos, nós precisamos aprender. O movimento neopentecostal e pentecostal fez a gente entender de forma distorcida o que é ouvir a voz de Deus. Nós entendemos que ouvir a voz de Deus é um evento místico, sobrenatural, é mentira. Porque ouvir a voz do Senhor é um evento diário que eu e você precisamos ter, ou seja, é comunhão. Porque o Espírito Santo, Ele é o tradutor do céu no coração do Filho de Deus.
Deus ele fala por meio da sua palavra. A forma mais certa de Deus falar é pela sua palavra. E depois que eu ouvi pela primeira vez a voz do Senhor, eu fui amadurecendo e compreendendo o que era a voz de Deus, o que era a minha consciência, o que era a voz do mundo e qual era a voz do diabo. Sabe como que eu aprendi a discernir a voz de Deus? Se aquela voz que está falando comigo é inteiramente compatível com este livro sagrado aqui. A palavra de Deus, ela é entendida, ela é testificada pelo Espírito Santo quando você tem fome dessa palavra. Quando você sabe o que está escrito nessa palavra, quando você medita nessa palavra, quando você come dessa palavra, quando você se alimenta dessa palavra. E o problema é que nós temos nos alimentado somente do café com Deus Pai. Me desculpe você que criou o café com Deus Pai. Eu sei que é uma bênção no nome de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa. E você está mastigando, você está comendo do que alguém mastigou. Quando você lê a palavra do Senhor, você está recebendo em primeira mão, em notícias de primeira e última hora, aquilo que o Espírito Santo ele está falando com você. Ah, pastor, você é contra devocional? Não! Eu criei já vários devocionais, inclusive de casais. A questão é que nós queremos nos alimentar do que o outro mastigou e nós esquecemos da palavra do Senhor. Ou nós queremos se alimentar do que a gente já comeu. Porque o problema de muitas vezes Deus ele não falar mais ao nosso coração é porque nós pegamos aquilo que nós já entendemos do Espírito Santo em uma outra ocasião e nós abrimos a Bíblia e falamos, não, eu já sei o que está escrito aqui. Eu já sei o que está escrito aqui. Ei, querido, a gente precisa ler de novo. A gente precisa abrir o mesmo texto que a gente leu ano passado. E Deus ele falou, sabe por quê? Porque quando nós abrimos o mesmo texto novamente, nós vamos ler de novo a palavra. O Espírito Santo ele vai falar coisas novas para nós. Mas o problema é que nós ficamos apenas com aquilo que ele falou no passado. É possível eu e você termos a Bíblia aberta na igreja. É possível eu e você termos a Bíblia aberta na nossa casa, mas estar com o nosso coração fechado diante do Espírito Santo. É possível eu estar dentro da igreja, mas o meu espírito e a minha alma estar vazio. Como eu sei disso? Porque eu sou um crente tradicional. Nasci na igreja. Ia aos cultos todos os domingos. Eu me lembro que depois que eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, eu parei de faltar aos cultos da escola dominical. Eu chegava primeiro na igreja, ajudava o meu pastor a abrir a igreja na escola dominical de manhã, no domingo à noite. Nos cultos da juventude eu sempre estava, todas as programações o Lucas estava. Minha mãe ia para as festas da família, eu falava, está repreendido, eu vou ficar na igreja. Comecei a virar um religioso. Ué, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Agora eu quero estar na casa dele. A gente só tem que tomar cuidado de não se tornar religioso. Sabe por que eu falo que eu me tornei religioso? Porque depois de 2 anos, eu lembro que eu bati no peito e falei assim para a minha juventude, faz 2 anos que eu não falto em uma programação. Sabe o que eu descobri? Que isso não mudava nada na minha vida, se a minha alma permanecesse vazia. Não adianta eu e você estarmos na casa do Senhor com a nossa alma vazia. E esse não é um convite para você ficar faltando. Esse é um convite para você despertar o motivo de você estar na igreja, de você estar na casa do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele nos leva ao lugar da intimidade. E a voz do Espírito Santo, ela não é agressiva. Quem grita aqui é o pastor. Deus, ele não grita. O Espírito Santo, ele não grita. A voz dele não é agressiva. A voz dele é constante. Ela não é barulhenta. A voz dele é firme. Ele não grita, mas ele convence. Ele não te força, mas ele te guia. Deus, ele não grita, porque Deus, ele não disputa a atenção, porque quem ama não disputa a atenção.
Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: Samuel. E Samuel, ele acorda. Não foi um grito, não foi uma chamada de atenção, não. Deus, ele disse: Samuel. Samuel nem está aqui hoje, né? Poxa, queria usar o Samuel como exemplo hoje, mas está na live. É um bom crente, tenho certeza que está na live. Samuel. Oi, Eli, o profeta me chamou? Não, eu não chamei. Samuel. Eli, o sacerdote me chamou? Não, eu não te chamei. E de repente Eli, aquele que ouviu a voz de Deus um dia, aquele que tinha um relacionamento com o Senhor, aquele que estava perto da aliança, mas que o seu coração estava distante, aquele que estava no templo, mas aquele que já não discernia mais a voz de Deus, de repente, ele toma um susto na terceira vez, e ele entende, que quem estava chamando Samuel, era Deus. E ele direciona Samuel. Samuel, é Deus que está te chamando. E quando Deus ele nos chama, Samuel, é necessário você se colocar num momento de se prostrar-se diante de Deus, de ter reverência diante de Deus. Então quando Deus ele chama pela quarta vez, Samuel ele tem reverência. Samuel ele diz: fala, Senhor, porque eu sou seu servo. E se o Senhor está falando, é porque o Senhor está me direcionando na sua vontade, eu quero ouvir. É isso que Samuel, um menino, está dizendo para Deus. Queridos, por que é tão importante eu aprender a ouvir o som da voz de Deus? Porque se eu ouvir a voz de Deus, sem discernimento, sem obediência, é inútil. Ouvir a voz de Deus, se eu não sou obediente, então não serve para nada. Porque ouvir a voz de Deus deve gerar obediência no nosso coração. Deus ele falou comigo quando eu tinha 14 anos, mas Deus ele voltou a falar. Deus ele começou a me falar através da sua Bíblia, da sua palavra, das circunstâncias. E às vezes a correria, às vezes o celular, às vezes tantas coisas começam a abafar a voz de Deus. E nós começamos a nos questionar se é Deus, se é a minha consciência, se é alguma coisa nada a ver. Não, não é Deus só não. Não, você acorda de madrugada e você perde o sonho do nada, o seu sono do nada. Não, não é Deus te chamando. Não, todas as vezes que você acordou de madrugada, todas as vezes que aconteceu alguma coisa que você sentiu de parar e se voltar a Deus, não, não era Deus, eram as circunstâncias. Quantas vezes nós acordamos na madrugada, perdemos o nosso sono, e o que nós fazemos é pegar o nosso celular e começar a rodar com o nosso dedo o feed das nossas redes sociais. Por quê? Porque não é Deus, é a minha consciência. Não, não, é Deus te chamando. É Deus te chamando mais uma vez. E Deus constantemente Ele está falando. O que acontece é que os nossos ouvidos estão sendo abafados pelas circunstâncias externas. E eu creio no nome de Jesus que o Espírito Santo Ele está chamando você. Eu creio no nome de Jesus que o Espírito Santo Ele está me chamando, para que você possa voltar no lugar da escuta. Porque talvez, assim como já aconteceu comigo, você ignorou a voz de Deus. Quantas vezes, por ignorância da minha parte, eu ignorei a voz de Deus? Quantas vezes eu deixei de abençoar alguém, quando Deus ele me deu um direcionamento, e eu fiquei com medo, se era Deus ou se era eu. Até que eu aprendi. E eu falo: Gabi, Deus está me dando uma palavra, eu vou te falar. Se fazer sentido para você, ore, e que Deus ele confirma no seu coração. Pronto, simples.
Gabi, Deus ele está me dando uma palavra, e que através das escrituras, Deus ele confirma ao seu coração, que Ele está falando com você. É simples. Foi o jeito que eu aprendi a não silenciar a voz de Deus, quando Ele quer que eu falo com alguém, quando Ele quer que eu libere uma palavra a alguém. Porque eu creio no nome de Jesus que Ele sussurra, Ele fala mesmo sussurrando a nós. Mesmo quando você está distraído, mas Ele está sussurrando, igual Ele fez com Samuel. Ele chamou uma, Ele chamou duas, Ele chamou três, até que Samuel entendeu. E Deus ele faz isso comigo, Ele faz isso com você. Ele vai sussurrando, Ele vai falando, até que você comece a escutar Ele novamente. Então é o mesmo Deus que falou com Samuel, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que fala comigo e fala com você. A questão é, se nós estamos ouvindo Deus falar. E o que Ele mais quer é que você ouça a voz dEle, é que você obedeça a voz dEle. Porque o problema não é a ausência da voz do Senhor, mas é a falta da minha atenção, é a falta da sua atenção. Deus ele fala por meio da sua palavra, Ele fala por meio da oração, dos cânticos, Ele fala por meio da paz que Ele dá no nosso interior, que Ele gera no nosso interior. Ele fala em meio às circunstâncias, Ele está falando agora, e Ele está convidando você a silenciar todos os ruídos externos, para ouvir o som dos céus. Então eu quero afirmar mais uma vez a você, que ouvir a voz de Deus não é o privilégio de alguns, mas é o direito de todo filho. Ouvir a voz de Deus é o direito de todo filho. E se você é filho de Deus, você precisa voltar a ouvir a voz do Senhor. A palavra dele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito está dizendo à sua igreja. Mas você precisa se aproximar de Deus e obedecer. É que o tempo aqui é tão curto para que eu possa compartilhar experiências, mas a pregação da palavra não é o testemunho particular do pastor. A pregação da palavra é o anúncio da palavra do Senhor. Mas a voz do Senhor, ela continua falando ao coração. Quando nós estávamos voltando de viagem, recente agora, no começo do mês, eu há algum tempo comecei o processo de mudar a alimentação, começar a emagrecer. E uma coisa que eu fiz, que todo mundo faz quando quer emagrecer, é trocar o refrigerante com açúcar pelo zero. Porque na nossa ideia tão boba, o refrigerante zero, ele é igual a água, a gente toma à vontade, que não dá nenhum problema para nós. Eu comecei a tomar refrigerante zero. Eu fui no mercado um dia antes de viajar, eu comprei um fardo de Coca Zero. Aí eu peguei um cooler emprestado por irmão e falei assim: eu não vou comprar Coca nessa viagem não, eu vou levar a minha Coca. Eu gastei mais, porque quem disse que eu saí com o cooler? Saí com o cooler só no último dia, né? Para comprar uma Coca 2 litros depois. Eu voltei com o fardinho de Coca Zero. E a gente fez a última parada na quinta-feira. E a gente ia jantar. A Gabriela levantou, o pessoal começou a descer, eu era um dos últimos. E a hora que eu levantei, coloquei a mão na poltrona, o Espírito Santo disse para mim: pare de tomar Coca Zero. Estou falando que Deus ele quer que você pare de tomar Coca Zero? Não, brincadeira. Ele falou para mim, para o Lucas, ele falou para mim, eu ouvi: pastor, você está ficando louco. Você pode achar que eu estou ficando louco, mas eu sei a voz que eu ouvi, porque as ovelhas do Senhor ouvem e conhecem a sua voz. E o Senhor disse para mim: eu quero que você pare de tomar Coca Zero. E queridos, como é de costume, quando eu vou no restaurante, quando eu vou em qualquer lugar, eu como homem, como cavaleiro, é eu que faço o pedido.
eu faço o pedido, eu pago a conta, às vezes com o cartão da Gabriela, mas eu que pago a conta. Porque eu sou um cavaleiro. Eu não deixo, irmã Sueli, a Gabriela pagar a conta. Eu pego o celular dela e pago. Só que aquele dia, a hora que eu estava chegando à mesa, eu vi que a Gabriela tinha pedido para o garçom 2 cocas. Uma 0 para mim e uma normal para ela, e ela colocou à mesa. E eu já tinha decidido que eu não ia tomar mais a coca. E a hora que ela colocou na mesa, o que eu disse para você, Gabriela? Essa é o quê? É a última coca. Eu voltei a tomar coca? Não. Que você sabe? Não. Foi a última coca que eu tomei. Queridos, eu estou contando uma experiência minha, não que eu precise contar uma experiência para fazer a palavra do Senhor, ela enraizar no teu coração, não. Mas é a minha experiência. Por que que ele pediu isso? Não sei. Sabe o que me importa? É fazer a vontade do Senhor. É fazer a vontade do Senhor. Uma irmã perguntou assim para mim: pastor, Deus ele tirou do Senhor a vontade de tomar coca? Não. No jantar ali do A2, no coffee do A2, a hora que eu vi, eu acho que foi o André abrindo a coca assim. Eu falei para a Gabriela e para essa mesma irmã: foi a primeira vez nesse tempo que eu senti a vontade de pegar aquela coca 2 litros e me esbaldar dela. Aí eu fiquei na minha água. Querido, ouça Deus falar. Ouça o Espírito falar à igreja, ao seu coração. Mas obedeça. Não faz sentido Deus falar e a sua igreja, os discípulos e discípulas do Senhor não ouvir a voz dele. Porque quem ouve a sua voz precisa obedecer. Porque quando o homem ele volta a ouvir a voz de Deus, o caos do mundo se cala, a sua alma se alinha, e a vida, ela reencontra um propósito. Eu recebi antes disso uma palavra do Senhor com uma mulher que foi na minha casa, e ela falou algo muito particular do que Deus ele estava fazendo na minha vida, e aquela palavra me deu a certeza que fazer e obedecer a voz do Senhor e a vontade do Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa vida. O Senhor está falando e hoje Ele está convidando você a fazer igual a Samuel, a não apenas estar no templo. Deus ele não quer você somente no templo. Deus ele não quer somente você na igreja. Deus ele quer você diante da presença dele. Samuel ele dormia perto da arca, ele dormia perto da presença, e é por isso que ele ouviu Deus falar. Você só vai ouvir Deus falar ao seu coração se você chegar perto da presença. Se você chegar perto da presença, aonde que a presença do Senhor está, chega perto, não saia de lá. E quando Deus falar, responda com obediência. Fala: porque o seu servo. Fala: Senhor, porque a sua serva ouve. O Espírito Santo ele está aqui. Ele quer ir ao nosso encontro, assim como Jesus ele foi um encontro daqueles discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos, eles conheciam Jesus, eles tinham ouvido falar de Jesus, eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham ouvido Jesus falar. Mas eles saíram do lugar da promessa, que era Jerusalém, e eles estão descendo a cerca de 11 a 12 quilômetros para um lugar chamado Emaús, que significa fontes quentes. E quando eles estão no caminho, tristes, com muitas vozes falando aos seus ouvidos, com o seu coração pesaroso, porque Jesus havia morrido, porque eles estavam tristes, angustiados, Bia. De repente um homem aparece, cumprimenta eles, começa a caminhar com eles. Alessandra começa a falar com eles, começa a interagir com eles. E aquela viagem ela começa a mudar, aquela viagem ela começa a passar a estar diferente, Ana. Até que Jesus entra num lugar com eles.
Jesus ele pega do pão, ele reparte o pão, e de repente eles entendem que era Jesus. E sabe o que eles dizem? Eles dizem assim: era Ele. Por isso que os nossos corações começaram a queimar. O nosso coração não começou a arder enquanto ele falava, porque era Ele. Quando você abre a Bíblia com vontade de ouvir a voz do Senhor, sabe o que começa a acontecer no seu coração? Ele começa a queimar. Porque Jesus ele falou do quê? Da palavra. Porque Jesus é o verbo, porque Jesus ele é a palavra. E quando Jesus ele começou a falar, o coração começou a queimar. E é muitas vezes isso que acontece conosco. Nós sabemos quem é Jesus, nós caminhamos com Jesus, mas as circunstâncias externas têm acalado a voz, têm abafado a voz. Mas Ele está de novo aqui falando ao nosso coração. E talvez o seu coração começou a queimar. Talvez você comece a sentir algo nessa noite, e é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus do seu lado. Ele está falando, porque Ele quer um relacionamento com você. Querido, você sabia que a ausência de um pai pode causar traumas na vida de uma criança, de um filho, de uma filha? Por isso que há tantas pessoas angustiadas, com ansiedades, amarguradas, traumatizadas, porque não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. E se a falta de relacionamento com um pai pode causar tantos problemas na vida de um filho, imagino que o relacionamento com o Espírito Santo não calma no nosso espírito, não causa na nossa alma. Deus ele não quer que você seja membro dessa igreja. Deus ele quer que você seja filho dele. Deus ele quer que você seja discípulo dele. Porque só tem intimidade com o pai quem é filho. Com o servo não tem intimidade. Com o servo, o Senhor ele manda e obedece. O Senhor manda e o servo faz. Mas quem é filho ouve o que nenhuma outra pessoa ouve. Só o filho. Mas para isso eu e você precisamos nos aproximar da presença dele. Querido, preste atenção. Sabe o que mudou a minha vida? Foi ouvir a voz do Senhor falar comigo. Sabe o que mudou a minha vida mais uma vez? Foi ouvir a voz do Senhor de novo. Sabe o que mudou a minha vida mais uma vez? Foi ouvir a voz do Senhor e ser obediente a Ele. Isso me faz entender que o sentido da minha vida é eu estar perto dEle. É eu estar perto dEle. Esse é o desejo do nosso coração. Precisa ser o desejo do nosso coração estar perto dele. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite, no nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu creio que o Senhor ele está falando. Eu creio que o Senhor fala. Mas o Espírito Santo, Ele espera um desejo incansável. E eu gostaria que você não fosse embora. Eu gostaria que você não fosse embora. Eu gostaria que você ficasse para orar junto com o Senhor. Você podia ter ido embora a hora que eu estava falando, mas o Senhor Ele vai começar a ministrar no seu coração. E se você realmente quer mais do Senhor, eu peço que você não vá embora, eu peço que você fique. Feche seus olhos em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Nessa noite eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidar você para que você tenha a mesma disposição que Samuel teve. Samuel, ele tinha prazer de estar perto do altar. Samuel, ele tinha o desejo, o anseio de estar perto da presença do Senhor. O altar da igreja, ela representa a presença do Senhor, o lugar mais próximo do Senhor, aonde Deus ele está falando. E nessa noite eu quero convidar você, que tem o mesmo desejo de Samuel, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender o plano de Deus para a sua vida, de entender o direcionamento dele. Eu quero convidar você a cantar mais uma vez, só que não cantar longe, a você cantar perto mais uma vez, a você declarar que perto você quer estar. E você que quer estar como Samuel, vem até a frente, vem até a frente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, vem à frente do altar do Senhor. Vem adorar o Senhor perto do altar, de joelho no altar. Talvez você é como um dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, tão triste, tão angustiado. Oh meu Deus, como eu estou triste, como que a minha vida tem sido barulhenta. Deus, como tem sido difícil os dias. Mas Deus, Ele está falando, Ele está se revelando através da palavra dEle. Então venha até o altar do Senhor, venha ao altar do Senhor, que o Senhor Ele quer falar no seu coração.
somente a ti, Senhor, Jesus. eu oro, Pai, nessa noite, para que os ouvidos, Somente a ti, Jesus. que a surdez espiritual, ela esteja caindo por terra agora. Deus, que todas as circunstâncias externas, que todos os problemas, que a falta de fé, que tudo aquilo que tem sido como uma surdez espiritual, na autoridade da sua palavra, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a surdez espiritual e que caia por terra, para que a sua igreja ouça o que o Espírito está falando a ela. Deus, que no nome de Jesus o Senhor fale e que o seu povo ouça a voz do Criador, a voz do nosso Pai, falando ao nosso coração, e que a tua igreja, ela seja guiada pela sua voz, que a sua igreja seja guiada pela sua vontade, em obediência à tua palavra. É essa oração que eu faço agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que a graça de Deus o Pai, que o amor de Cristo o Filho e que a doce comunhão com o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde hoje e para todos sempre. E se você crê nessa palavra, diga amém. Amém. Ótima semana. Vá em paz. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.